E agora, nesse bloco do programa, sempre discutindo a questão da justiça, a partir daí a questão da segurança e também debatendo a corrupção, temas da campanha da fraternidade da CNBB para esse ano, nós vamos entrevistar o professor Virgílio de Matos, professor de Criminologia da Faculdade Dom Helder Câmara. Prazer tê-lo aqui conosco, Virgílio. Prazer é meu, Peninha. Antes da primeira pergunta, que vai ser da professora de Direito Delzi Laureano, eu queria que o Frei Gilvander, que é da Pastoral da Terra e da Igreja do Carmo, falasse um pouquinho sobre essa campanha da fraternidade. Exatamente. Meu querido amigo, professor Virgílio, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Frei. A gente discutir esse assunto, né? Eu tenho aqui em mãos, Peninho, o texto base da campanha da Fraternidade 2009, que foi lançado agora na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, que tem como tema, né, fraternidade e segurança pública, e como lema, a paz é fruto da justiça. Professor Virgílio Matos, há 12 anos atrás, em 97, esse assunto já foi tema da campanha da fraternidade. Em 97 foi fraternidade e os encarcerados. Há 20 anos atrás, dizem uns estudos aí, que nós tínhamos no Brasil cerca de 20 mil presos. Há 12 anos atrás, quando teve a campanha da fraternidade sobre os encarcerados, eram mais de 100 mil. Hoje, dizem que nós já temos mais de 500 mil presos e outros 500 mil com mandado de prisão, né? Então você, como professor de criminologia, como uma pessoa que está dedicando a vida, né, na associação dos parentes e amigos dos presidiários, como é que você analisa esse quadro dessa situação dramática, eu entendo que é dramática, da realidade hoje da segurança ou da insegurança pública e o fato do sistema prisional e carcerário? Eu costumo dizer, costumo brincar, né? No Frei Gilvander eu acredito, porque de fato essa pergunta é uma pergunta que ela transcende, talvez ela extrapole muito mais o âmbito da questão da campanha da fraternidade, que não é, insisto, algo ligado apenas à Igreja Católica, é algo ligado à vida em sociedade. Hoje nós já rompemos seguramente a barreira dos 500 mil presos, em condições lastimáveis. Um dado, para você que está em casa, Minas avança, sem deixar nenhum pobre solto, sem deixar nenhum miserável para trás. Em breve, todos estarão no cárcere. A prova disso é que os dados oficiais nos mostram que 21,58 bilhões, eu disse bilhões, foram gastos nos últimos 5 anos, de reais, foram gastos nos últimos 5 anos, privilegiando a repressão. Como queremos paz, como queremos justiça, como queremos liberdade, se investe apenas na repressão? Aliás, Frei Gilvander, essa ideia a gente pode limitar bem em 1982, com o nascimento desse, agora morto e enterrado, modelo neoliberal, que traz no seu bojo uma política de encarceramento em massa. É essa política de encarceramento em massa que vem sendo vendido para a sociedade, sobretudo a sociedade mineira, como a maravilha do século XX. É uma grande mentira? É mais do que uma grande mentira, é uma grande maldade. Porque essas ideias que hoje são vendidas como moderna, na verdade, na década de 60, no final da década de 60, elas eram consideradas como excentricidades desses pensadores fascistas, que fazem tudo pelo lucro, inclusive o aprisionamento. Não se iluda, você que está em casa, isso é uma grande indústria. Um agente penitenciário hoje ganha mais do que um engenheiro, ganha mais do que um advogado, ganha mais do que um professor, que não é muito novidade. Se me permite, eu fui criado no Noroeste de Minas, e só um caso. Em João Pinheiro, o governo Aécio Neves construiu recentemente uma penitenciária, uma prisão lá com capacidade para 193 presos. Já deve ter nascido cheia. E pior agora, muitos dos professores do município fizeram concurso e estão deixando de ser professor e serão agentes penitenciários. Eu perguntei por quê? Porque como professor eu trabalho 40 horas, ganho no máximo R$1.400 e como agente penitenciário ganharei R$2.500. Gilvander, é lamentável, mas é um paradoxo que a gente vive. Na sociedade do ter ser mais importante do que a sociedade do ser, as pessoas que têm mais recursos, e um exemplo muito claro disso a gente vê na justiça. Nessa justiça em minúsculas, como diz Peninha no início da fala, no início da apresentação desse programa, essa é justiça muito próxima da injustiça. A defensoria hoje, para dizer elegantemente, com os pés e com as mãos amarradas.
depois de terem sido flagrosamente fraturados os pés e as mãos da Defensoria Pública, que é a única porta que o pobre tem para bater. É a porta das igrejas e a porta da Defensoria Pública. Lamento dizer, mas muitas vezes ambas encontram-se fechadas, né? Uma outra porta, só um minutinho, uma outra porta que precisa necessária e urgentemente ser aberta é a porta, fecharmos a porta da tolerância e abrirmos a porta da fraternidade, no coração da gente. O que me ocorre aqui é o seguinte: nós que trabalhamos como advogado, como mobilizadores sociais, por exemplo, em favela, é uma questão tão arraigada na consciência das pessoas. Por exemplo, quando elas se sentem inseguras numa favela, elas querem um posto policial. Eu acho que a maioria das pessoas não se tocam, que não é mais posto de polícia. E recentemente eu vi, por exemplo, a estatística, a quantidade de pessoas hoje envolvidas, por exemplo, com segurança particular, segurança privada. É um grande mercado. É um grande mercado. Então eu queria colocar uma pergunta, que você coloca, por exemplo, a questão do neoliberalismo. Mas no final do ano eu tive, por exemplo, no Equador, em Quito. Eu fiquei impressionada que eu não vi polícia, não vi excesso de polícia, nem excesso de policiamento, nem segurança. Então, será que esse problema também não está muito localizado no Brasil? Não é um problema muito grave nosso aqui, que nós naturalizamos essa questão de aprisionamento de pessoas, excesso de segurança? Queria que você trabalhasse isso a partir da criminologia. Se isso não é um problema muito localizado no Brasil. São as falsas promessas, né? O chefe do Frei Gilvander, o Nazareno, se viesse aqui, eu não tenho a menor dúvida que seria espancado, né? O que esse cabeludo barbudo está fazendo aqui? Foi preso lá e seria aqui. Mão para a cabeça, perdeu, o vagabundo encosta aí e seria barbarizado e provavelmente seria preso. Eu não tenho a menor dúvida disso. A questão da naturalização também é muito importante, professora Delcy, porque dizer que sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, isso é uma estupidez inenarrável. Outro dado que a gente escuta muito ainda, que eu não conheço o sistema equatoriano, é que a pobreza é o disparador da criminalidade. Olha, se pobreza fosse o disparador da criminalidade, o Uruguai seria um país mais violento do Mercosul, o que não é verdade. Nós temos uma espécie de pré-conceito, ou seja, o conceito formado anteriormente de que aquele jovem, negro ou mulato, morador de morro ou de periferia, ele necessariamente tem a chamada personalidade voltada para o crime. Quem tem personalidade voltada para o crime é o Estado, para dizermos com o Nilo Batista, que cria essas condições desumanas de sobrevivência. Quem tem personalidade voltada para o crime são esses governantes que apostam no paradigma da repressão e não no paradigma da prevenção. Não uma prevenção de faz de conta, não uma prevenção de distribuir dinheiro e recursos públicos para os amigos, mas uma prevenção digna do nome, efetiva, onde as crianças, onde os jovens possam entrar na escola às 7 horas da manhã e sair às 19 horas, com almoço, com lanche, com jantar, com banho tomado, com o para casa feito. É essa mudança de paradigma que precisa urgentemente que os corações e as mentes se desarmem de uma vez por todas, porque se se quer acabar verdadeiramente com a violência, se se quer construir verdadeiramente a segurança pública, as apostas têm que ser outras. Oportunidade também, para a reforma agrária, né, Virgílio? Volta aí no meu campo. As pessoas sem trabalho, né? Como que você vai falar em paz social? Delcy, eu fico... Lembrando que o Brasil é um dos raros países do mundo que ainda não fez... Países do mundo que ainda não fez a reforma agrária. E também estão chegando até assim, uma coisa para mim espantosa, na efetivação da privatização das prisões agora com as tais das PPPs aí, de entregar para a iniciativa privada. Deixa eu juntar eu não sei o que é pior, gente. Deixa eu juntar uma pergunta aí, você aproveita e responde de uma vez. Você falou alguma coisa aí no começo que me passou uma ideia de que depois do... você tem um artigo muito bom publicado junto com o professor Zé Luiz Quadros e com o Frei Gilvander, que um título ótimo, Cárcere Dentro da Cabeça, né? Que vocês se referem ao 11 de setembro dos Estados Unidos como tendo uma repercussão no aumento da perversidade dentro das nossas cadeias. Aí você lembra das tornozeleiras, das pulseiras, das coisas. Fale um pouquinho disso para nós. Olha, e eu queria saber, tem envolvimento do governo brasileiro nisso? Com força, com força. Lamentavelmente, o que os mais jovens, né, se esquecem é que o nosso 11 de setembro ele é um pouco antes, né? Ele é de 1973 no Chile, onde o governo democrático